Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de equipes e muito mais. Meu nome é Peter Bristotti, eu estou aqui com meu brother César Feijão Benatti. Tudo bem, meu irmão? Fala, Peter. Fala, galera. Bora falar de voleibol e muito mais. Então vamos lá, hoje nós temos um episódio muito especial aqui, um episódio extra, um episódio bônus, e nós vamos falar do curso do feijão. Então, galera, você não perde por esperar um curso maravilhoso. E vamos já entrar nessa temática aí. O curso, né, Feijão, é o técnico de voleibol nos Estados Unidos. Esse é o título do curso, um título muito, muito interessante. Não só de voleibol, mas voleibol na América. E eu vou começar, a primeira pergunta é como que surgiu a ideia de gravar esse curso e por quê? Bom, esse curso já surgiu em 2020. Foi a primeira versão dele, eu lancei em 2020, quando eu transformei todo esse projeto para versão online. Então, até então, eu estava fazendo todos os cursos de capacitação para técnicos de voleibol de maneira presencial. Então, eu tinha uma parceria antigamente com a Unisport Brasil, que foi com quem me deu a primeira chance de fazer esse tipo de trabalho de educação para técnicos de voleibol. E a gente fez 4 anos de maneira presencial. Então, é sempre nas épocas que eu ia para o Brasil, geralmente em junho, maio, junho, eu ia para lá e a gente pegava um fim de semana e fazia esse curso de forma presencial. A gente fazia uma parte na sala de aula, uma parte teórica, e fazia uma parte prática também na quadra mesmo. E aí eu convidava outros técnicos para a gente fazer esse contraste, voleibol nos Estados Unidos e voleibol no Brasil, outras escolas também. A gente teve o Luiz Fernando Domingos, que é um grande amigo meu, palestrando, o Silvio Forte, o Peu, o Paulinho Milagres, o Duda, Claudinho. Então, tem muita gente que participou de forma presencial nesses cursos. E aí, em 2020, até antes da pandemia bater, eu já estava com a ideia de transformar esse curso para a versão online. E aí, quando bateu a pandemia, foi, a, foi o que a gente precisava para realmente transformar esse curso que a gente tinha no presencial para a versão online. A gente fez uma versão com a Unisport Brasil de forma online, e aí eu encerrei a parceria com eles e comecei o meu próprio projeto solo. E aí, quando eu comecei o meu projeto solo, que basicamente distribuído pelo Instagram, pela minha página César Feijão Benatti, eu montei esse curso que era uma continuidade da versão presencial, e aí eu mudei para 100% online. E foi um sucesso, graças a Deus teve muita procura, muita gente que fez esse curso, e aí desse curso eu comecei a fazer mentorias também, outros trabalhos derivados desse curso apareceram a partir daí. E aí, quando essa primeira versão durou 3 anos, até o comecinho desse ano. Então, no finalzinho, comecinho de 2021, que foi quando eu lancei essa primeira versão, até agora no comecinho de 2024, esse curso ficou ativo. E aí eu decidi regravar ele, decidi finalizar aquela primeira versão. E eu falei, tem que regravar e atualizar esse curso. Então, foi isso que eu fiz agora. Então, tem coisa nova por aí. Tem coisa nova por aí, Tem coisa nova por aí. mas toda mudança tem um começo, tem uma razão de ser. Né? Por que que você resolveu regravar, então, o curso? O que que houve no caminho? Já que estava Uhum. tendo tanto sucesso, né? Você disse pra gente, três anos, né? 3 anos e pouco. E aí você É. resolveu regravar. O que que aconteceu que levou você a regravar o curso? A gente sempre fala, né, de ser um lifelong learner. Então, esse é o nosso principal pilar aqui, principalmente desse projeto, é de aprender, de sempre se capacitar, sempre estudar, sempre estar à frente aí no que há de mais moderno em relação a treinamento, a liderança, a construção de time, a voleibol mesmo da quadra. E eu sou assim, você é assim. E chegou uma hora que eu olhei para o meu curso e falei, cara, tem muita coisa nova que eu aprendi nesses últimos anos que tem que estar nesse curso. E tem algumas coisas que estão nesse curso que eu não uso mais. Então, não é justo que eu continue
comercializando esse curso com coisas que eu não uso mais e com tanta coisa que eu estou usando que não está aí. Então, chegou uma hora que eu falei: "Eu tenho que regravar, eu tenho que dar um stand-by no outro e tenho que atualizar", porque tem muita coisa nova que eu estou aprendendo e que eu estou aplicando nesses últimos 2 ano e meio, principalmente, que mudou completamente. Então, algumas coisas na parte de planejamento, liderança, claro, mudou bastante. Inclusive, no meu outro curso, a parte de liderança era uma parte à parte, não estava dentro do curso mesmo. Agora, esse tá, e a gente vai falar disso já já. Mas a parte de planejamento tem algumas coisas que são novidade, que eu aprendi nesses últimos anos. Aí tem uma outra parte de aspectos técnicos e como ensinar que é completamente diferente, completamente diferente. A parte tática também tem algumas coisas relacionadas a isso que são importantes e estatística também. Então, muita coisa nova que eu tenho aprendido que tem que estar que tinha que estar no curso que são coisas que eu falo lá na minha mídia social sempre e são e algumas coisas que eu não uso mais que eu tirei do curso. E Então, basicamente por causa disso. um alerta de spoiler aí, galera. É a parte, especialmente a parte de como ensinar, tem Uhum, não só coisa nova, mas o que o Feijão colocou nesse curso, e acho que ele vai falar um pouquinho logo mais, tá na vanguarda do que é feito no país aqui. Não é uma coisa que todo mundo tem uhum, feito, é uma coisa, é uma nova visão sobre o ensino de esporte que tá na vanguarda, são poucos programas que ainda estão utilizando isso, uma coisa muito, muito recente, é, recente a aplicação, mas a teoria por trás uhum. disso não é tão nova. Então, já que você começou a falar sobre as mudanças, já vamos entrar então. Quais são os módulos do curso? Então, o curso ainda tem 5 módulos. Na verdade, antes tinha 6, agora tem 5. Porém, um era de estrutura de voleibol nos Estados Unidos que eu tirei. Então, tem muita coisa que ali é interessante, mas que cabe só aqui nos Estados Unidos. Mas daí ainda tem o primeiro módulo, é o módulo de liderança, que eu sempre falo que é importantíssimo. Aí o segundo módulo é de planejamento, que engloba tudo quanto é ideia e conceito de planejamento que a gente aplica aqui nos Estados Unidos. O terceiro módulo é de aspectos técnicos de como ensinar, que é o módulo que eu falei que mudou tudo. O quarto módulo é de aspectos técnicos, aspectos táticos, perdão, que é voleibol na quadra, quais são os conceitos da parte tática do jogo. E o quinto módulo é de estatística básica no voleibol, que tem algumas mudanças em relação ao, ao curso anterior. Muito bom. 5 módulos, 5 tópicos extremamente Uhum. importantes. Lembrar a galera aí que vai assistir e vai nos ouvir que tem muito mais do que isso, né, para ser técnico de voleibol, mas esse é um conteúdo muito denso. A grande parte do trabalho do técnico de voleibol nos Estados Unidos tá dentro desse curso. Então vamos falar um Uhum. pouquinho sobre esses módulos. Você disse pra gente que o módulo um é sobre liderança. Já vamos de cara com liderança. Acho que eu vou perguntar assim, ó, por que liderança é o primeiro módulo e qual é o conteúdo que você vai trazer pra gente sobre liderança no curso? Certo. Eu sempre falo aqui que voleibol é muito mais do que técnica, tática e estatística dentro da quadra. E eu coloquei esse módulo como primeiro módulo, porque eu acredito que liderança e gestão de pessoas vem antes de tudo, ou é a base de tudo. Você pode enxergar dessas duas maneiras. Então eu coloquei esse módulo que tem como conteúdo os 8 pilares da liderança, que é a palestra que eu criei faz algum tempo, e a razão por que eu coloquei esse como primeiro módulo é exatamente essa, porque eu acho que as pessoas, para serem bons técnicos de voleibol, precisam sim entender de voleibol, né, da parte tática, técnica e estatística, mas elas precisam entender de pessoas primeiro. Elas precisam entender como gerenciar as pessoas, precisam aprender como se autogerenciar, aprender a como inspirar as outras pessoas. Então, tudo isso está ali no módulo de liderança. E o conteúdo em si, esses 8 pilares da liderança,
eu pensei da seguinte forma: tem muita gente que fala dos tipos de líderes, né? O líder autocrático, o líder mais, por exemplo, tem um monte de tipos de líderes. Mas eu pensei sobre um outro enfoque, que é o conceito de liderança. Então, todos os fundamentos da liderança, que eu chamo de pilares. Então, todos os esportes têm seus fundamentos. O voleibol tem um fundamento, o futebol tem seus fundamentos. E a liderança também tem seus fundamentos que cabem em todos os tipos de liderança, entendeu? Então, esse é mais ou menos o enfoque da parte de liderança desse primeiro módulo. Você sempre diz, né, que ninguém se importa com quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Hum, Exatamente. então Aí, precisam essa frase está lá na palestra de liderança, é uma das principais. e você sempre fala isso, né, muito interessante e é uma quebra de paradigma aí, principalmente para os técnicos do Uhum. Brasil, que a gente sempre nos cursos, faculdade, em todo lugar que a gente vai, a gente foca bastante nos aspectos técnicos, táticos e de estatística, Uhum. e ainda assim, eu tô aqui já nos Estados Unidos há algum tempo, mas a gente ainda carece desse conteúdo mais sobre intangíveis, né, e você trazer isso Exato, como primeiro módulo, já de cara, já mostra pra gente que vem algo diferente por aí, achei muito legal. exato. A Então nossa, a nossa formação como educador físico, a grande maioria dos técnicos que trabalham no Brasil, ou todos, né, por lei, precisam ser educadores físicos. A nossa formação é muito tecnicista, em termos gerais, não só do voleibol, mas em termos gerais na educação física. E o que você falou da quebra de paradigma, exatamente essa é a minha intenção, de quebrar esse paradigma de que o técnico de vôlei tem que ser altamente tecnicista. Tem que entender da parte técnica, óbvio, mas tem que entender de pessoas muito antes disso, ou principalmente, entendeu? muito Em bom, eh, todos os step of the way, entendeu? muito bom, muito bom. E daí o segundo módulo é planejamento. Uhum. Fala pra gente sobre esse módulo. Então, o planejamento, o brasileiro tende a ser um povo muito criativo, mas pouco organizado. E o americano é muito organizado e não tão criativo. É criativo também, mas o brasileiro tende a ser mais criativo. E eu acho que juntar esses dois mundos é a coisa mais ideal que a gente pode ter. Então, planejar em todos os aspectos lá. Eu falo da parte macro, meso, micro, sessão de treino, quadro branco. Tem muitos aspectos e muitos conceitos ali dentro da aula de planejamento que vão dar esse suporte, esse conhecimento para o técnico brasileiro, que geralmente não pensa desse jeito, a otimizar a sua criatividade, otimizar, tentar organizar e tirar um pouquinho de, muitas vezes, projetos que são carentes de material, de recursos humanos, de todos esses aspectos. Então, tem alguns conceitos, provavelmente não todos os conceitos vão caber em todos os projetos, mas só a mentalidade de planejar já vai ajudar bastante quem tem limitação de recursos. Então, acho que o americano faz isso muito bem, e eu quero ensinar para os brasileiros e para outras pessoas de outros países que venham fazer o curso também, que planejar é antecipar a sua vitória, seja ela qual for. Uau! Mensagem poderosa essa, hein? Gostei, gostei. Não é minha, tá lá no meu curso, só parafraseando. É, os spoilers estão bons, os spoilers estão bons. Então vamos lá, o próximo módulo, o módulo 3, é o módulo aspectos técnicos e como ensinar. Outro dia a gente estava conversando e eu falei assim, por que você não coloca aspectos técnico-pedagógicos? E aí você disse, não, eu quero colocar como ensinar mesmo. E aí eu fiquei curioso, a gente conversou um pouco sobre isso. Fala pra gente sobre esse módulo, aspectos técnicos e como ensinar. Pois é, antigamente, no meu outro curso, esse módulo chamava só aspectos técnicos. E eu falava bastante das chaves, como era o fundamento mesmo
tecnicamente falando. E agora o meu enfoque mudou para como ensinar mesmo, como ensinar o jogo de voleibol em todas as suas características ali. Então, e como eu falei antes, esse módulo é o módulo que eu mudei completamente. Tem muito pouca coisa que era do curso anterior. Então é, 98% novidade ali. E eu tenho estudado bastante a dinâmica ecológica, que a gente fala bastante aqui no nosso podcast, falo bastante lá na minha mídia social, que é uma metodologia que, como você falou no começo desse podcast, está na vanguarda ali. Tem poucos times que estão usando, e os times que estão usando estão tendo muito sucesso. Então, essa teoria da dinâmica ecológica, basicamente, fala que a modulação do ambiente, seja ela do ambiente da tarefa, do indivíduo, modular essas questões ambientais, não só o atleta, vai fazer com que o seu atleta jogue melhor voleibol. Basicamente é isso. Então, eu falo lá do qual é a dinâmica, o que ela significa, quais são os conceitos científicos que foram publicados, né, explicação mesmo do que é a dinâmica. Daí eu falo de aprendizagem diferencial, que é você explorar um espectro de diferentes movimentos para você dar autonomia para o seu atleta chegar numa solução de movimento ideal para ele e para ela, naquele determinado cenário, não colocá-lo numa caixinha para ele fazer um movimento só daquele determinada maneira, que era como eu ensinava antes. E aí fala do constraint-led approach, que é a, a dinâmica de aprendizagem por limitações, que é o modelo de limitações, tá? Que o Fábio Corrêa falou no nosso podcast algumas semanas atrás. E isso é a base do nosso treinamento hoje aqui na LMU e em tudo que eu faço lá na seleção americana também. Então, constraint-led approach, a aprendizagem diferencial, as questões de feedback, questões de progressões, que eu tirei do seu livro, inclusive ideias que você me deu para colocar nessa aula. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um treinamento mais efetivo, mais eficiente. Através dessas dinâmicas e através dessas metodologias, a gente vai chegar em resultados muito mais efetivos, muito mais eficientes com os nossos times. Então, essa aula foi a aula mais legal de gravar, e eu até mandei a gravação para você, para o Fábio Corrêa, para algumas outras pessoas, falar, cara, me ajuda aí, foi bom ou não foi bom? E eu tive feedbacks excelentes. Então, para quem vai assistir o curso agora, para quem adquiriu o curso, essa aula aí tem que ser uma aula que provavelmente você vai ter que assistir mais de uma vez para entender todos os conceitos, para você entender e começar a desenhar, escrever seus treinos, e aí voltar nela várias vezes para você começar a aplicar isso, porque não é simples. Mas é o futuro. Eu diria, é o nosso presente e é o futuro do treinamento. Interessante que são 5 módulos e a mudança, pelo menos até agora que você disse pra gente, a mudança mais drástica está no módulo 3, que se fosse um livro era o miolo do livro. Miolo Isso, do livro, para exatamente. mim, manda, a gente tem uma mensagem subliminar aí, que é o core, né, o centro, é o que houve uma mudança muito grande. Mas vamos adiante. Depois de Bora. aspectos técnicos e como ensinar, você traz para a gente no módulo 4 aspectos táticos. Fala para a gente Uhum. sobre os aspectos táticos do curso técnico de voleibol nos Estados Unidos. Eu acho que esse módulo foi o que eu menos mexi em relação ao outro, e existe muitos conceitos universais da parte tática do jogo que ainda são aplicáveis em relação ao que eu pensava antes. E é um módulo basicamente de conceitos da parte de jogo mesmo, que você pode aplicar, você pode entender sobre o jogo em si, para você treinar através daquela outra dinâmica que eu acabei de falar. Então, tem lá a parte defensiva de colocar o seu melhor defensor onde a maioria das bolas vai, fazer o seu próprio mapa, até a parte ofensiva de manter o sistema simples,
é, levantar a bola para o seu melhor atacante onde ele estiver, ou então é, alguns fazer montar o seu sistema ofensivo em cima da sua linha de passe. Então tem vários conceitos ali e também explicações do que são os sistemas, o sistema defensivo, quais são as características da fase de first ball side out, né, que é a A primeira virada de ação depois bola. da virada de bola, das transições, né, o que é a transição de side out, o que é a transição breakpoint, de point score. Tem vários conceitos que são importantes de entender e algumas dicas de exercícios, de jogos que você pode fazer no seu treino que podem ser interessantes para esses determinados sistemas. Muito bom. E depois, logo depois de você ter falado sobre o como ensinar, a gente vai provavelmente enxergar os aspectos táticos de outra forma. Sem dúvida, sem Esses dúvida. dois módulos aí vão estar intimamente conectados. Se a gente muda a Sim. maneira de ensinar a técnica ou de ensinar o jogo, a gente não está falando só de aspectos técnicos, muito Uhum. sobre aspectos técnicos, mas os aspectos táticos. Então, embora não tenha mudado muito o conteúdo, a maneira de se encarar esse conteúdo e como ele se relaciona com os aspectos Uhum. técnicos, a gente vai enxergar sobre uma outra perspectiva. Eu tô bastante curioso para saber. Cara, é exatamente isso. Você foi ali, ó, no alvo, certeza, porque quando você treina os aspectos técnicos já com um enfoque de jogo ou recortes do jogo, esses conceitos táticos se tornam muito mais claros e se tornam muito mais fáceis de serem entendidos e treinados. Então, uma coisa complementa a outra. Quer dizer, uma coisa não vive sem a outra. Essa é a grande verdade. A gente fala muito de cadeias de transição, cadeia de side-out, e esses conceitos, cara, são conectadíssimos. Muito Então, bom. não é uma coisa independente da outra, é uma coisa interligada na outra. Não, não é uma questão cartesiana, vamos dizer assim. Não, de jeito nenhum. Não. A gente separa para estudar, mas no final das Uhum. contas, tudo, tudo caminha junto. Muito bem, e aí a gente chega no quinto módulo, que é estatística básica. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que que você escolheu a estatística para finalizar o curso? E o que faz o que tem de conteúdo nesse módulo que faz ele ser sobre estatística básica? Uhum. Então, primeiro, eu escolhi esse tema para ser o último, porque é um tema complexo e ele é importante de ser entendido depois de você entender as outras questões principalmente de como ensinar e da parte tática que correlaciona com esse tipo de estatística. A estatística, na minha cabeça, ela não é aplicável a todos os níveis. Vou refrasear. A estatística, todas as questões que eu coloco na aula não são aplicáveis para todos os níveis ali. Se você trabalhar com uma categoria de base 11 anos, por exemplo, você não vai conseguir aplicar tudo quanto é tipo de conceito que está na aula de estatística. Mas à medida que você vai crescendo, você vai adicionando alguns pontos ali da aula nos seus times de base, no seu time universitário, até chegar no profissional que usa tudo aquilo lá e mais um pouco. Então, Progressões. progressões, exatamente. Cai exatamente nessa ideia. E aí tem muitos conceitos de números individuais que são importantes para o jogo, para você entender realmente o que analisar, qual tipo de dados você vai colher, e aí como aplicar isso aí também, como fazer plano de jogo, como você estudar seu adversário, quais os pontos são importantes para você estudar o adversário, qual tipo de scout que você pode usar, se é um scout gráfico, se é um scout numérico, se é um software de computador que você tem todos os dados ali disponíveis para você, como analisar esses dados, como você aplicar isso na hora do jogo mesmo. Você faz um plano de jogo e casa o que você planejou com o que está acontecendo no momento, qual é o ponto que é importante você analisar naquele momento, o que fazer no pós-jogo, como você vai levar esse tipo de informação para os seus atletas depois do jogo, para que é importante você
falar de todos os números, de tudo que você colheu já depois do jogo? Não sei. Vê a aula lá que você vai saber. Então, todas as questões são importantes, mas são complexas. Então, não é de uma hora para outra que você vai pegar todos esses conceitos da aula e vai aplicar em qualquer tipo de time, de, é, como é que fala? Aleatoriamente. Não vai Hum, fazer isso aleatoriamente. Você tem que ter uma razão, você tem que ter uma metodologia para seguir, você tem que ter uma ordem para seguir. E tudo isso está lá na aula. E é, acho que é isso. uma coisa que é muito interessante que eu sempre vejo você falar é que, e eu aplico muito isso nas categorias de base, eu acho que vai ser interessante para os professores que trabalham com base, é a questão da estatística ou dos números da equipe comparado com números individuais. Sim, sim. Né? E quando a gente está lá nas categorias menores, iniciando a estatística para as crianças, a gente sempre traz primeiro os números da equipe, não Uhum. só por questões técnico-táticas, mas por questões de construção da equipe e essa questão da Exatamente. união da equipe, tá? Os números da equipe serem Uhum. mais importantes. E deixa eu fazer essa última pergunta para você sobre estatística. A gente nem falou sobre isso. Você traz para a gente nesse módulo os números da equipe, como utilizar os números da equipe, e depois os individuais, e como é que funciona essa dinâmica aí? Sim, sim, eu trago essa diferenciação e o porquê que é importante Legal. você colher cada tipo de informação. E aí, cara, você fez uma correlação perfeita, que é pegar um dado, que é um número frio, talvez, e levar para a parte de liderança e construção de time. E uma coisa correlaciona com a outra, entendeu? O nosso trabalho como técnico é um trabalho holístico, não é um trabalho separado. O estatístico tem muita o estatístico, talvez numa categoria profissional lá, que é um cara que faz só isso, analisa dados. Ele também tem uma responsabilidade na parte de construção de time. Na base, ainda mais, muito mais. Porque alguém vai pegar aquele dado e como que ele vai comunicar aquele dado? Hum, Como é que ele vai passar a mensagem do que tá sendo colhido lá? Então, isso também é importante a gente entender, entendeu? Então, o seu comentário foi perfeito. muito bom. Então, nós falamos aí dos 5 módulos: liderança, planejamento, aspectos técnicos de como ensinar, aspectos táticos e estatística básica. Esses são os módulos que Uhum. compõem o curso. E agora, uma coisa que é interessante e importante, qual que é o formato do curso? Como que nós vamos ter acesso ao curso? Certo. O curso já está gravado e ele já está disponível numa plataforma digital chamada Eduz, que é uma plataforma que hospeda cursos online. Então, você vai lá no link da minha bio, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também no YouTube, vai estar em todas as minhas redes sociais, vai ter o linkzinho lá da Eduz, e aí você clica no link e o próprio site da Eduz já vai te mandar nos passos que você precisa para adquirir o curso. Então, uma vez que você adquire o curso, você tem que fazer uma inscrição, né? Colocar o e-mail, efetuar o pagamento, claro, daí você recebe um acesso no seu e-mail. E aí é só clicar e já assistir o curso. O curso, como eu falei, vai estar hospedado numa plataforma, e aí tem lá, é bem autoexplicativo a sequência das aulas, só clica, vai assistindo as aulas, e beleza. Daí no final do curso você pode receber um certificado que a própria Eduz gera depois que você completa o curso, certo? Então, Certo. já E está, aí, já está gravado, já está na plataforma, é só clicar no link, adquirir e assistir e E aí, aprender. uma vez que eu começo o curso, deixa eu fazer essa pergunta, porque acho que muita gente tem essa dúvida. Eu posso pausar e voltar? Como é que funciona? Pode. O curso, você pode assistir a aula quantas vezes quiser. O curso, quando você adquire o curso, tem direito a acessar o curso por um ano. Então, são Uau, 12 meses de acesso. Você pode assistir a aula quantas vezes quiser dentro desse um ano. Pode ir e voltar quantas vezes quiser, é bem legal. Assim, você pode ter acesso às aulas quantas vezes quiser dentro desse um ano. muito bom, muito bom. E minha última pergunta sobre o curso.
como é que funciona a inscrição. Você falou aí um pouquinho pra gente, mas Uhum. dá um pouquinho mais de detalhes sobre a inscrição em si. Tá certo. O, o curso é totalmente online. Você clica lá nos links que vai estar na descrição desse vídeo, no meu Instagram, nos grupos, tudo quanto é. Ou se não achar o link, me manda mensagem lá no Instagram, que eu passo o link. E aí é só seguir os passos. O curso custa 397, que são mais de 5 horas de conteúdo. Então, é um curso super, super completo, que dá direito a um ano de acesso, a acesso direto a mim. Então, você pode mandar mensagem no Instagram, que eu vou te dar o suporte completo no que você precisar. E esse suporte, eu digo que é um suporte vitalício. Uma vez que você teve acesso a mim, vai ter acesso direto. A não ser que bloqueie meu Instagram e meu WhatsApp. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero. Eu espero. Mas tem esse acesso a mim diretamente. Tá certo? Legal. Então, é bem facinho mesmo. Bem, bem fácil. Então, um curso que não é somente para descrever como é o voleibol nos Estados Unidos, mas ele é um curso altamente aplicável sobre como nós, professores, podemos melhorar nossa atuação como profissionais no que há de mais vanguardista na questão da pedagogia do esporte aplicada ao voleibol, e aí seja Exatamente. para o iniciante ou para o altíssimo rendimento. Muito legal. Isso. E esse pilar da aplicabilidade é um dos pilares desse meu projeto. Então, o meu projeto em si, não só o curso, mas o meu projeto César Feijão Benatti Consultoria em Voleibol, tem 4 pilares. Hum. O primeiro é conhecimento. Então, levar e compartilhar conhecimento o máximo que eu puder. O segundo é suporte, que eu falei lá, o suporte estar disponível para as pessoas e ajudar as pessoas que queiram se desenvolver na profissão. Terceiro é pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é importante. A gente já falou isso várias vezes. Lá no episódio com o Gordo, a gente falou disso. A gente fala disso direto nos nossos posts, aqui no nosso podcast. Então, pensar fora da caixa, inovar, ser criativo, explorar, tudo isso é importante. E eu convido as pessoas a fazer isso quando eu estou falando de voleibol com elas e ensinando como ensinar voleibol. E o quarto é a aplicabilidade, que você acabou de falar. Pegar todos esses conceitos que estão no curso e aplicar em qualquer nível que se joga voleibol. Desde o iniciante até passando pela base, passando pelo universitário, profissional, master, tudo isso. Todos esses conceitos são altamente aplicáveis a todos esses níveis, respeitando todas as suas características de faixa etária, é óbvio, de níveis, mas eles são realmente aplicáveis de uma maneira ou outra. Muito bom, muito bom. A gente não tem um ataque e defesa dessa vez, Não tem ataque e defesa. Outro dia a gente vai mas, fazer, né? mas, Então, o tem cara vai muita vir com coisa que uma eu acho surpresa aqui para mim. que a galera quer saber sobre o feijão. Eu vou fazer a última pergunta do ataque e defesa. Ah, beleza. Considerando o curso e o lançamento O do cara me curso, pegou de surpresa aqui. de- deixa uma mensagem para a galera que está nos assistindo sobre as vantagens e convidando a galera para checar, para conferir o curso. Tá certo. Eu sempre falo uma frase que eu amo, que é da Maya Angelou, que é: você pode não lembrar o que eu falei, o que a gente discutiu, você pode não lembrar o que eu mostrei, talvez que você assistiu o curso ou assistiu nossas lives não vai lembrar exatamente o que a gente falou, mas se você se lembrar de como que eu fiz você se sentir, se eu fiz você se sentir bem, o meu trabalho está sendo muito bem feito. Então é essa a mensagem que eu quero passar para os outros. Se você passar na vida de alguém, tenha certeza que você deixe uma boa impressão e faça essa pessoa se sentir bem. Então, através do meu curso, através do nosso podcast aqui, eu sempre tenho essa, esse objetivo. E compartilhar conhecimento é a nossa missão. Compartilhar todas essas coisas boas que a gente aprendeu também é a nossa missão. E eu espero que, com tudo isso, a gente possa deixar um bom sentimento em você que está nos assistindo e nos ouvindo. Muito bom, galera. E com essa mensagem, a gente termina esse episódio extra, esse episódio bônus
do Set Point Podcast, lançamento do curso técnico de voleibol dos Estados Unidos. E o nosso querido host César Feijão Benatti lança oficialmente. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, olhar tudo que a gente tem lá no Spotify, no Apple Podcasts e, como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. Valeu, É galera. isso aí. Valeu, galera. Um abraço.